Bom, gente, bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Estamos aqui, eu, Daniel Souza e o Tanguy Bagdadi, para repercutir esses dias quentes. Tivemos que voltar antes para o nosso bate-papo semanal, porque, afinal, esses dias foram animados, não é isso, Tanguy? Cara, desde a semana passada o pessoal tá perguntando, vem cá, vai ter bate-papo sobre o G20 e tal. Eu tô com a sensação que o G20 foi no século passado, cara, porque assim, a notícia do G20 já ficou velha. Essa semana agora foi realmente bastante animada. Por isso que a gente tá fazendo esse bate-papo aqui na segunda-feira, para não deixar as coisas envelhecerem demais. Mas, por falar em coisa velha, na verdade, só um lembrete, né, que eu acho que é importante, que é o fato de que a gente está completando agora, né, 25 anos do Plano Real. Acho que você queria falar alguma coisa sobre isso, não? Rapaz, 25 anos de Plano Real não deixa de ser uma eternidade, né? O Brasil consegue manter a mesma moeda por 25 anos. Lembrando que entre 64 e 94 o Brasil teve um quatrilhão por cento de inflação. Então não deixa de ser um marco fundamental para tudo que aconteceu depois disso, né? É sempre importante lembrar que a década de 80 ali é uma década extremamente ruim para a economia brasileira, uma inflação fora de controle, contas públicas desorganizadas, desemprego elevado, e bem ou mal a democracia conseguiu lidar com diversos desses problemas, embora agora a gente esteja vivendo um momento um pouco mais difícil, agora ao longo dos últimos anos, mas sem dúvida alguma é um marco de sucesso o Plano Real como forma realmente de estabilização da economia. Então quer dizer que faz 25 anos que eu peguei meu porquinho, somei todas as minhas economias, fui no banco com os meus pais para trocar e deu um total de R$ 5, foi isso? R$ 5, mas você tem que lembrar que R$ 5 hoje seria o equivalente a mais ou menos uns R$ 35. Olha aí. Beleza. E assim, já que a gente está falando sobre década de 90, teve um assunto dessa semana agora, enfim, dos últimos dias, que claramente remete a uma negociação dos anos 90, que é finalmente o acordo entre Mercosul e União Europeia. Aliás, a gente está falando sobre um acordo que é a cara da década de 90, né? O Plano Real é de 1994, e logo depois o objetivo do Brasil no mundo era exatamente ganhar credibilidade, conseguir fazer mais comércio, mostrar como uma economia aberta, claramente tentando reverter os parâmetros da postura brasileira, da economia brasileira da década de 1980. E aí, a gente vinha falando isso aqui já tinha algum tempo, né? Que esse acordo é um acordo que já está sendo negociado há 20 anos, né? Está completando 20 anos agora de negociação, e finalmente saiu. O que você achou aí? Pois é, eu acho que foi um grande avanço, sem dúvida alguma, para o Brasil vai ser melhor do que não ter esse acordo. É claro que os europeus mantiveram ali algumas travas em relação a algumas áreas sensíveis para eles em particular, inclusive com o estabelecimento de algumas cotas de importação em alguns produtos que o Brasil gostaria de ter um pouco mais de liberdade, mas foi um golaço. Acho que ter acesso ao mercado europeu de forma preferencial vai ser muito importante para a economia brasileira. Eu estava vendo algumas estimativas do próprio Ministério brasileiro, falando de incremento de pouco mais de 100 bilhões de reais ao longo dos próximos 15 anos em exportações, incrementos no PIB em algo em torno de 115 bilhões de reais nos próximos 15 anos. E não me parecem, de forma nenhuma, dados superestimados. Se a gente pegar economias como a mexicana, que já tem um acordo de livre comércio com a União Europeia, a gente está falando aí de algo que foi bastante impactante e, consequentemente, teve aí muito sucesso em termos de impacto da economia mexicana. Acho que a economia brasileira tem impactos semelhantes, não é muito difícil de se imaginar. Claro que a gente está falando do Mercosul como um todo, não está falando apenas do Brasil, mas acho que vale a pena ter esse otimismo em relação ao impacto sobre a economia brasileira do Mercosul. Não está falando só do Brasil, mas assim, o Brasil é 70% da economia do Mercosul, né, se eu não me engano, deve ser por aí. 70% da população, 70% da economia. E se tem um país que pode ser beneficiado, é de fato o Brasil. A gente não consegue imaginar uma euforia muito grande para, sei lá, Paraguai, Uruguai, mesmo a Argentina, né? A Argentina, a situação econômica ela está. Ela vai tentar aproveitar alguma coisa desse acordo, mas o Brasil é que realmente está de cara na frente do gol para tentar fazer alguma coisa. Agora, alguns dados me chamaram a atenção, né? O primeiro deles é que, de fato, a gente conseguiu fechar um acordo nos parâmetros que vinham sendo negociados desde a década de 90, que é uma abertura Sim. de 90% do comércio, né? Então, a gente costuma 93%, caracterizar... muita coisa, mais de 90%. A gente costuma caracterizar livre comércio como abertura superior a 80%.
Então, assim, é muito dentro de livre comércio, né? Então, 93%, isso é muita coisa. Eu peguei um dado aqui que mostra que o comércio hoje, ele tem tarifa zero, né? Que é, enfim, sem qualquer tipo de cobrança de tarifa, apenas 24%. Então, é um aumento muito significativo. Isso é importante notar, porque às vezes a gente fala assim, o Mercosul vai assinar um acordo de livre comércio com o Chile. Mas, assim, o acordo de livre comércio com o Chile tem um impacto muito pequeno, porque a gente já faz livre comércio com o Chile. Na prática, já tem. Não tem um acordo, mas já tem. Com a União Europeia, não. Com a União Europeia, a gente está assim, tendo acesso ao mercado de 500 milhões de pessoas, né? A gente vai fazer, portanto, uma área de livre comércio de 780 milhões de pessoas, assim, é muita gente, um quarto do PIB mundial está envolvido. Então, há motivos, de fato, para animação, para otimismo. Agora, todo acordo de livre comércio sempre tem o outro lado, né? Que é ou você ganha competitividade ou você morre. É isso que eu queria que você falasse. Você é otimista com relação à capacidade brasileira, entre outros, de ganhar competitividade a ponto de disputar com produtos europeus? Eu acho, nesse sentido, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia é uma ótima oportunidade para o Brasil. Me parece que sem essa pressão externa, digamos assim, o Brasil não se moveria na velocidade que se moverá. Então, acredito que o Brasil vai ter condições realmente de acelerar processos de reformas como a questão tributária, para aumentar a competitividade, simplificar a cobrança de impostos, melhorar a infraestrutura. Então, acho que são elementos que o Brasil tende a avançar, sim. Se a gente não perder a competitividade, a gente vai perder muito espaço. Não há nenhuma dúvida em relação a isso, mas me parece que essa pressão externa é saudável e o Brasil, historicamente, costuma lidar bem com esse tipo de pressão. Pelo contrário, o Brasil costuma ficar muito acomodado quando tem ali um segmento protegido e que acaba não estando sujeito a uma concorrência um pouco mais forte. Agora, os últimos dias também, até a conclusão desse acordo, foram dias de montanha-russa, né? Porque a gente teve declarações fortes, tanto por parte de europeus quanto por parte do governo Bolsonaro. O Bolsonaro dizendo que a França tem que caçar a turma dela, dizendo que a Alemanha tem muito a aprender com o Brasil, dizendo que não vai aceitar levar bronca por conta de questões ambientais e tal. E dá a impressão de que vai ter maior climão, né, na reunião do G20. Notável que as negociações estavam acontecendo de forma paralela, né? Então a reunião do G20 estava acontecendo em Osaka. Essas negociações entre Mercosul e União Europeia estavam acontecendo em Bruxelas, tanto é que o chanceler não estava em Osaka, o Ernesto Araújo estava na Europa, estava na capital belga, e o acordo foi fechado mais ou menos ao mesmo tempo. E aí a pergunta que fica tanto a Merkel quanto o Macron, que são, assim, indubitavelmente, né, as grandes lideranças, não apenas eles como pessoas, né, não apenas CPF, mas representando os dois países que são as grandes locomotivas da integração europeia, falando bastante sobre a questão ambiental. E aí o Brasil querendo dizer que não ia ser pressionado pela questão ambiental. E de repente a gente vai lá e assina um acordo. Me parece que isso também, de uma certa maneira, coloca o Brasil numa situação que olha, você já foi pressionado pela questão ambiental, você vai ter que ceder, afinal de contas, a partir de agora o vínculo comercial entre os dois, o vínculo econômico entre as duas partes, é muito maior do que era antes. A questão ambiental, portanto, me parece que ganha força também. E eu acho que é muito interessante que o que os europeus, na realidade, estão exigindo é apenas o cumprimento da legislação brasileira atual, né? Então, na realidade, não houve aí a colocação de protocolos adicionais nesse sentido. É só vocês seguirem dentro do Acordo de Paris, o qual vocês já ingressaram, é só vocês seguirem aí o Código Florestal, que já está em vigor no Brasil, que a gente está satisfeito. Na realidade, é muito mais uma trava em relação a futuras mudanças do que efetivamente novas exigências que os europeus estejam fazendo. É sempre importante também ficar de olho com a questão dos europeus muitas vezes utilizarem as barreiras burocráticas como mecanismo de trava ao comércio. Então, nisso, o Brasil tem que ficar bastante atento e tomar cuidado para não acontecer, como já aconteceu no passado, ficar refém desse tipo de expediente oportunista. E só um último comentário sobre esse acordo que me chamou a atenção também, é que existia a possibilidade de você fazer um acordo muito simplificado, né? Assim, o acordo saiu, né? Temos o acordo e o acordo saiu. E assim, eu queria pesar algumas coisas. A primeira delas é que, de fato, foram colocadas cotas em alguns produtos que a Europa não queria abrir completamente, então não queria ter tarifa zero, foram colocadas algumas cotas. Cotas que o Brasil teve que ceder, na verdade o Mercosul teve que ceder, e diminuiu bastante a quantidade, né, o volume de produtos que estão destinados nessa cota. Então, por exemplo, o Brasil até agora vinha exigindo cerca de 300 mil toneladas de carne bovina. Assim, eu quero garantir, beleza, não vai ter livre comércio, mas pelo menos 300 mil toneladas de carne bovina do Mercosul tem que poder entrar na Europa por ano. A gente cedeu para 99. Carne de ave, né, caiu para 180 mil, também era mais de 300 mil.
toneladas, enfim. Então a gente deu uma equilibrada para que o acordo finalmente pudesse sair, mas chamou atenção que alguns temas que são chamados novos temas do comércio internacional estão presentes no acordo. Compras governamentais, investimentos, questões relacionadas, por exemplo, a empresas europeias poderem participar de licitações em países do Mercosul, telecomunicações, da empresas europeias poderem participar de concorrência aqui no Mercosul, enfim, prestação de serviço de uma forma geral, questões relacionadas à propriedade intelectual. O Mercosul também cedeu isso era um ponto que a gente não cedia. Assim, propriedade intelectual patenteada na Europa ser reconhecida aqui 100%, isso também foi acertado. Então, no fim das contas, foi um acordo que houve concessões, mas que realmente assim, o acordo ele levou em consideração uma gama bastante ampla, bastante grande de temas comerciais de uma forma geral. Agora, sinceramente, eu não vejo nenhum problema o Mercosul ceder em nenhum desses temas que você citou, entendeu? Eu acho que, inclusive, são temas absolutamente modernos e são temas necessários para o avanço de um acordo comercial dessa magnitude. Então, eu não vejo nenhum problema você realmente ceder. Na questão das compras governamentais foi mantida ali uma escapatória, dizendo salvaguardar as situações de desenvolvimento, não sei mais o quê, mas mesmo assim acho que é um avanço muito, muito significativo. Sim, sem dúvidas. Tem mais alguma coisa sobre o acordo aí, cara? Não, acho que o acordo é isso. Acho que o acordo é basicamente isso. Beleza. O outro assunto que chamou bastante atenção foi que o Trump teve naturalmente em Osaka, né, para participar do G20. Nessa reunião, uma das coisas que foi mais significativa, foi mais sintomática, foi exatamente uma trégua comercial entre os Estados Unidos e a China. Mais uma vez, dá a impressão, né, parece que o Trump de novo utilizou aquele expediente que ele normalmente utiliza, né, que ele pressiona, ele diz que não vai ceder, ele ameaça colocar sanções e no final das contas ele consegue colocar o outro país na mesa de negociações. Foi isso que aconteceu agora com a China. Então, ele segurou novas sanções que ele estava ameaçando colocar contra a China e no fim das contas, assim, parece pelo menos que vão negociar. Vai haver algum tipo de negociação entre Estados Unidos e China com relação à questão comercial, o que está bem na cara, né? Assim, são os dois grandes parceiros comerciais do mundo, estava na cara que era uma tentativa dos dois de chegar na mesa de negociações com vantagens maiores na hora de negociar. Isso era inevitável, né? Era inevitável que houvesse aí uma retomada em algum momento futuro, né? Não interessa para nenhum dos dois você ficar realmente nesse litígio permanente. Os dois têm muito a perder em relação a isso. Acho que a velha estratégia do Trump sempre de morder e assoprar, né? Morder e assoprar, morder e assoprar. Então ele aperta realmente a negociação, mostrando que ele é um bom negociador, que ele é duro em relação aos estrangeiros. Acho que isso faz parte de toda a persona dele que quer participar aí da eleição do ano que vem, que é fortalecer essa imagem perante o seu eleitorado. Mas, ao mesmo tempo, ele é pragmático e sabe que precisa chegar em termos minimamente aceitáveis com os chineses, até por pressão das próprias empresas americanas que acabam participando de forma muito, muito ativa dentro desse processo. Peraí, filhinho, não faz não. Recebi visita aqui. Na verdade, assim, logo depois da reunião do G20, Peraí, filhinho, rapidinho. Logo depois da reunião do G20, ele saiu de Osaka e foi direto para a Coreia do Sul. Isso, assim, estava na agenda, mas o que não estava na agenda é que ele foi para a zona desmilitarizada, né? E ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos na história a entrar na Coreia do Norte, em território norte-coreano. Então, isso foi algo que chamou bastante atenção pelo tamanho do ineditismo, né? Então, assim, teve aquela imagem que já tinha acontecido com relação ao Moon Jae-in, né, o presidente da Coreia do Sul, que é exatamente naquela região de fronteira, os dois apertam as mãos e o Trump ele passa para o lado norte-coreano. Mais uma vez, isso é inédito. A gente teve uma reunião, inclusive, envolvendo o Trump, o Kim Jong-un e o Moon Jae-in, basicamente com uma tentativa do Trump de finalmente conseguir um acordo com a Coreia do Norte. Importante lembrar que já foram 2 encontros. Esse foi o grande trunfo que o Trump colocou com relação à sua política externa, que ele conseguiu se encontrar com o Kim Jong-un. Se encontrou primeiro no Vietnã, depois se encontrou, primeiro em Singapura, estabelecer negociações, depois se encontrou no Vietnã. Não teve nenhum tipo de avanço e soou como um balde de água fria, né, na política externa do Trump. E dessa vez agora a tentativa era de pelo menos tentar colocar o Kim Jong de volta na mesa de negociações. Vamos ver se ele vai conseguir. Assim, me pareceu um gesto muito mais para televisão do que qualquer outra coisa, mas de qualquer maneira alimenta a narrativa do Trump de que ele está conseguindo colocar pelo menos o Kim Jong para negociar. Eu acho que foi um golpe de marketing genial, né? Afinal, você conseguir
aparecer num domingo de manhã, para mim, pelo menos, foi surpreendente. Na Coreia, na Coreia do Norte, foi, sem dúvida alguma, uma imagem muito marcante, uma bela fotografia, mostrou ele como um hábil negociador, e também, e nesse sentido, contrasta muito com a postura em relação ao Irã, né? Quer dizer, porque você acaba legitimando o Kim Jong-un como um negociador, como alguém com o qual você merece sentar à mesa para conversar, enquanto o Irã está se tornando meio pária dentro desse processo como um todo. Lembrando que a Coreia do Norte já atingiu aí a bomba atômica, né? Já tem aí a sua capacidade militar atômica, enquanto os iranianos não. Isso também me saltou muito aos olhos, né? Como é que, às vezes, o Enéas talvez tivesse razão, e quando você tem bomba atômica, você é respeitado, e quando você ainda não tem bomba atômica, você pode ser um pouco mais pisoteado. E, aliás, só para pegar um gancho no que você está falando, a Coreia do Norte ela obteve bombas nucleares ali em 2005, 2006. Né? Foi o momento que a Coreia do Norte ela finalmente conseguiu dar o passo de fazer um teste com bombas nucleares. Mas em 2001, os Estados Unidos, né, no governo do Bush, colocavam Irã e Coreia do Norte no mesmo patamar. Eu não sei se você lembra disso, né? A expressão que era utilizada era eixo do mal. Né? O eixo do mal era Irã, Iraque e Coreia do Norte. Assim, nada a ver com o Oriente Médio e tal, mas estava lá a Coreia do Norte também como um país que tinha que ser contido, tinha que ser... E aí, assim, depois que a Coreia do Norte consegue a bomba nuclear, ela passa a ser tratada pelo governo do Trump com cordialidade, tem que negociar, tem que ver. Altos elogios ao Kim Jong-un, né, um grande estadista, né? Você tem toda uma pompa com relação ao Kim Jong-un. E, naturalmente, quem está lendo essa situação é o Irã, né? Claro. Assim, o Irã está olhando para isso e falando assim, pô, então, de repente, vale mais a pena para mim dar uma acelerada aqui, fazer uma bomba nuclear, e, de repente, eu vou conhecer a Casa Branca daqui a algum tempo aí. Daqui a pouco eu estou sendo convidado, vou receber visita aqui. De repente, não vai ser com o Trump, mas vai ser um próximo presidente que necessariamente vai ter que sentar para negociar comigo. No fim das contas, a novidade que a gente teve foi que o Irã anunciou que ia ultrapassar os limites do acordo nuclear, ia voltar a enriquecer urânio, e isso é algo que, no fim das contas, soa como quase que uma ameaça, né? Então, olha só, ou vocês tiram as sanções que tinham sido estabelecidas, uma ameaça que é colocada muito para os europeus também, os europeus estão tentando segurar o acordo de uma maneira ou de outra, e, no fim das contas, dá para perceber que o Irã pode, a qualquer momento, chegar numa bomba nuclear. Não é mais uma tecnologia de ponta, então o Irã me parece que ele está naquele limiar, ele já pode chegar na bomba nuclear e está apostando alto de que vai conseguir fazer com que os Estados Unidos sentem na mesa de negociações e tirem qualquer tipo de sanção. Maravilha. Acho que é isso, né? É isso. Maravilha, gente. Muito obrigado aí pelo pessoal que nos assistiu. Não deixe de acessar aí o novo site do Petit Jornal, petitjornal.com.br. Beleza. Valeu, gente. Abraço. Um abraço a todos. Tchau, tchau.